Gente, a gente vai estar iniciando a nossa live, tá bom? Eu vou pedir para que ninguém grave a tela, porque no ato de gravar a tela, sua telinha ela fica como principal e interfere a nossa gravação geral aqui. Aqueles que quiserem guardar, né, a live para assistir depois, quiserem ver com mais detalhes, eu vou gravar, vou colocar no grupo. Não gravem a tela, por favor, porque quem começar a gravação interfere aqui, eu vou ter que excluir da sala, aí tem que entrar, tá? Desativem o som, as câmeras também, e aí na hora que a gente for discutir, a gente abre a oportunidade. Meu irmão, pode começar, tá bom? Fique à vontade. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nesse momento tão agradável que vamos estar aqui comentando um pouco sobre a obra médica missionária, as escolas missionárias, né? A relação entre as duas, né? E também a, a, a função de cada uma delas dentro da causa de Deus agora, dentro da nossa igreja, né? Quais são as suas funções, o objetivo de Deus em levantar a obra médica missionária, a verdadeira educação por meio das escolas, tá bom? Acho que a gente pode começar com a oração, né, Igor? Sim? Então, aqueles que puderem fechar os olhos aí, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, esse é um momento tão agradável, tão oportuno, que o Senhor tem nos dado aqui, Senhor, para poder conversarmos, aprendermos juntos, falarmos um pouco mais sobre essa obra tão sagrada, que é a obra da verdadeira educação, a obra médico-missionária. E teu Espírito Santo possa dirigir aqui a nossa mente, nossas palavras, e que mais pessoas possam ser iluminadas, motivadas, para poder seguir avante nessa obra. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, gente, olha só, né? Como vocês puderam perceber aí, a intenção é falar um pouquinho sobre a obra médico-missionária, em relação às escolas também. Para aqueles que desconhecem um pouco, né, talvez seja algumas pessoas aqui que não conhecem muito esse tema, obra médico-missionária, ou escolas missionárias, ou verdadeira educação, né? Talvez seja um tema um pouco desconhecidos para alguns, e conhecido para outros, né? Mas só para vocês terem uma ideia, só para a gente dar um pano de fundo aqui, as escolas missionárias, elas surgiram na época de Samuel, tá bom? Se você for lá no Antigo Testamento, você vai perceber que Deus levantou as escolas missionárias através do profeta Samuel. E você vê nos escritos de Ellen White, né, principalmente no livro Educação, o livro Educação é um livro fantástico, quero recomendar aqui a todos que tiverem um livro, né, aqueles que não tiveram o livro físico, tem também no celular, no aplicativo, é um livro, não um livro muito, um livro maravilhoso, sagrado realmente, o livro Educação de Ellen White. O livro Educação, ele vai nos mostrar que quando Deus criou o ser humano, Deus ele é, né? Foi e é, sempre será o grande professor, né? O grande mestre, o grande professor também. Além de ser nosso criador, Deus também é professor. E também é o grande médico missionário, né? Então, o princípio lá de Gênesis, né, do livro de Gênesis, ao criar o jardim do Éden, e aí vocês vão perceber que Deus não cria uma cidade, mas Deus cria um jardim. Isso foi intencional. Então Deus faz as coisas intencionado, né? Com intenção, com objetivo, com propósito. Então Deus cria um jardim do Éden, porque ali no jardim do Éden já é uma forma educativa, né? Um ambiente que ensina. O jardim do Éden, né? A agricultura, a vida no campo, tudo isso é plano de Deus desde o começo. Agora, vocês vão perceber que lá no jardim do Éden, Deus, ele não só pessoalmente ensinava, mas também os anjos. Ellen White vai contar que os anjos também vinham orientar, conversar com Adão e Eva, passar informações. Inclusive, os anjos explicou para eles terem cuidado, porque aconteceu, né, uma rebelião no céu, Lúcifer havia se rebelado, ou seja, os anjos estavam ensinando para Adão e Eva, e o próprio Jesus também, como mestre e o grande professor, ensinando para eles.
Então, o princípio da verdadeira educação começou desde Gênesis, né? Ali, desde o começo. E agora, um detalhe importante. Se você tiver a Bíblia aí, você vai reparar em Gênesis 3, eu só estou dando um fundo aqui para a gente entender sobre ao plano de Deus agora para os últimos dias, né? Nós vivemos no período da sétima igreja, né? Nós, como igreja adventista do sétimo dia, temos um chamado a cumprir. E Deus não mudou. Vocês sabem que Deus não muda, né? Deus não muda. Ele tem o mesmo plano. E é interessante que o livro de Gênesis é maravilhoso. Os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, eles, se você analisar eles, esses capítulos, né, verso por versos, você vai ver o plano da verdadeira educação, você vai ver o plano da redenção, principalmente Gênesis 3,15. O plano da redenção é o mesmo que a verdadeira educação. Eu queria que vocês fizessem uma associação, porque Ellen White faz isso, né? O plano da redenção é o mesmo que verdadeira educação, tá? A mesma coisa. Então, quando Deus, lá no Jardim do Éden, fala para Adão e Eva que eles não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, isso é verdadeira educação. Deus está orientando, está dando o norte, né? Tá passando ações a seguir. Mas aí aparece um intruso, né? Satanás ali, vocês conhecem a história em Gênesis 3, ele simplesmente chega e fala, certamente não morrerás. Deus, ele como o professor, né, como educador supremo, Deus diz para Adão e Eva, certamente morrerás. Se vocês comerem, quebrarem a lei, desobedecerem, pecarem, certamente morrerás. Aí, meus queridos amigos e irmãos, vai começar nesse momento a falsa educação, tá? Então existe a verdadeira educação e a falsa educação. Satanás ele aparece e diz: certamente não morrerás. Essas primeiras palavras da serpente, né? Ou Satanás, né? Usando a serpente, é o início da falsa educação. A falsa educação é para desfazer do plano da redenção, ou plano da salvação, ou desfazer da palavra de Deus. O que mesmo? A falsa educação, ou a falsa ciência, né? Porque a verdadeira educação é uma ciência também. Então, no início ali em Gênesis, você vai ter, logo no começo, Satanás introduzindo a falsa educação quando ele diz, certamente não morrerás. Ele usa um pouco das palavras de Deus, certamente, Deus fala morrerás, e ele diz certamente, também usa as palavras, mas no final ele muda, certamente não morrerás. E aí então começa todo o processo da falsa educação, sendo que Deus já tinha estabelecido a verdadeira educação. E até hoje existe a verdadeira educação e a falsa educação. Elas estão em conflito, ok? E aí, nessa sequência, vocês vão perceber que Adão e Eva, os filhos, melhor, de Adão e Eva, que foram educados na verdadeira educação, Caim e Abel, recebem a mesma educação, a verdadeira. Entretanto, Caim ele faz algo que revela que ele começou a se inclinar para a falsa educação. Quando ele desfaz, né, do plano de Deus na morte do cordeiro, que revelava Jesus, né, deveria se derramar o sangue do cordeiro, Caim despreza esse plano de Deus, ou seja, a verdadeira educação, para começar agora a introduzir um plano diferente, o plano da salvação pelas obras. Então ele despreza a graça ou a justiça de Cristo e agora começa a introduzir a salvação pelas suas próprias obras. É o que está acontecendo hoje, a falsa ciência, né? Então, você vai perceber que Caim despreza a justiça de Cristo, ele não estava só desprezando a Cristo e a justiça de Jesus, mas o plano da redenção, que é a verdadeira educação. Bom, esse pano de fundo, esse começo de tudo, como vocês podem perceber, aí então, daí para frente, você já conhece a história, mas vamos chegar exatamente aonde Deus começa as escolas de profetas no Antigo Testamento com o profeta Samuel. E é interessante que as escolas missionárias, ou as escolas de profetas no Antigo Testamento,
e hoje nós conhecemos muito como escolas missionárias ou escolas médico-missionárias, né, que traz o curso de saúde e evangelismo. Samuel, Ellen White, ela vai dizer lá no livro Educação, e também podemos ver aqui no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, porque também, na época de Elias, nós vamos ver ali que as escolas de profetas, elas estavam em atividade, né? Mas na época de Samuel, Ellen White, ela comenta, ela nos explica que o povo de Israel estava em um momento onde os pais sempre educaram, os hebreus sempre educaram, né, deram a verdadeira educação para os filhos em suas casas. Então, ali o homeschool, né, vamos chamar assim. Então, os pais davam a educação para os seus filhos ali. Só que aí que acontece, eles chegavam em certa idade, ou idade de juventude, de jovens, né, e eles precisavam ainda avançar. Então, Deus, sabiamente, para ajudar, dar um auxílio aos pais, Deus estabelece as escolas de profetas para que esses jovens pudessem continuar se desenvolvendo em várias áreas, tanto física, mental, espiritual, moral, emocional, financeira, espiritual, várias áreas. Eles deveriam realmente galgar degraus mais altos, né? Se tornarem cabeças e não caudas. E Ellen White vai dizer que esses jovens, eles eram poderosos na palavra, no testemunho, né? E principalmente também na palavra. Eles sabiam lidar bem com a palavra de Deus, não só ensinar, mas principalmente viver. E aí nós vamos perceber que as escolas de profetas, quando começou com Samuel, sempre tinha um profeta envolvido. Você vai ver ao longo da história, sempre tinha ali, como Samuel, depois Elias, aí lá mais para frente, né, passa por vários. Temos também Esdras envolvidos nas escolas de profetas, temos também as escolas missionárias na época da Reforma Protestante, Martim Lutero e também Melancto. E também vamos ver as escolas missionárias antes de 1844, vemos a escola de Oberlin, e também até chegar no ministério de Ellen White, e é onde Deus dá para ela, né, toda a mensagem da verdadeira educação, e aí então ela instrui, né, muitas pessoas, como nós até hoje somos instruídas através das mensagens que Deus deu a Ellen White, né, profetisa do Senhor, sobre verdadeira educação, sobre toda a mensagem que nós conhecemos. Mas ali vocês vão lembrar da história de Madison, né, o Sandler, o McGann, e nós vamos ver como Deus conduziu ali a história da escola de Madison. E ficou então marcado, né? Deus não só abençoou Madison, mas abençoou outros colégios também, que buscaram viver essa verdade da verdadeira educação. E, ou seja, foi uma mensagem que chegou até nós, adventistas do sétimo dia, até agora, né? Até hoje. Então existe um plano de Deus. Isso falando das escolas missionárias, na trajetória de maneira bem resumida, a trajetória das escolas missionárias, assim, desde a sua origem, né, de maneira bem rápida, a gente vê que ela passou por várias etapas. Inclusive, irmãos, se você for analisar, na época da Idade Média, né, onde o Império Romano, ou o papado estava, né, predominando durante 1260 anos de trevas, que são a Igreja de Deus, perseguindo ali os valdenses e outros mais, pelo papado, pela Igreja Romana, nós vamos ver que Deus preservou as escolas dos valdenses nas montanhas. Nós vamos ver também que Deus preservou através de Columba, onde existia uma ilha chamada Iona, aonde lá eles preservaram, né, a verdadeira educação, a guarda do sábado, e da ilha de Iona, vários missionários saíam para o mundo para levar essa mensagem. Ou seja, Deus preservou as escolas missionárias em todos os momentos da história. Agora tem um detalhe interessante, talvez vocês não saibam, mas talvez alguns saibam, né? Não é muito, como eu posso dizer, não é muito novidade, mas na época de Jesus, ele não frequentou as escolas, na época dele, quando ele esteve aqui na Terra, Jesus não frequentou as escolas dos rabinos. Aí você pode dizer assim, por que Jesus não frequentou as escolas dos rabinos ou as escolas missionárias na época, né, as escolas de profetas? Bom, as escolas missionárias, as escolas de profetas também passou por fases difíceis, momentos que realmente elas não estavam como deveriam estar.
Então, as escolas dos rabinos, um exemplo, né? Jesus não frequentou porque estava corrompido. Na verdade, vocês veem aí no Novo Testamento, nos Evangelhos, o quanto eles estavam longe do plano de Deus. Então, Jesus foi educado em casa, né? Com a sua mãe, que deu uma verdadeira educação para ele. Ele foi criado ali em Nazaré, lugar mais afastado. Ele vivia na natureza. Ele realmente vivia os 8 remédios. Ele era instruído através da sua mãe, do seu pai. Trabalhava nos trabalhos úteis, como a carpintaria. Então, Jesus ele teve a verdadeira educação. Ele foi e é, né, nosso exemplo. Bom, e aí então, meus irmãos, a história das escolas missionárias é bem interessante, mas daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais no papel dela agora nos últimos dias. Mas eu queria falar um pouquinho também, assim de maneira resumida, dar um pano de fundo também. Talvez alguém queira fazer pergunta na sequência, tá? Vocês podem fazer dentro do tema, vocês podem perguntar alguma dúvida. E é interessante que a obra médico-missionária sempre esteve envolvida com as escolas missionárias ou com as escolas de profetas. A obra de Deus, a obra médico-missionária e as escolas missionárias, ela faz parte de um pacote. As duas faz parte de um pacote, né? O pacote se chama Plano da Redenção ou Verdadeira Educação. Então, na verdadeira educação, Deus ele restaura a imagem dele em nós. Então, esse é o plano de Deus, o plano da redenção, ou verdadeira educação, a mesma coisa, é restaurar a imagem de Deus em nós, ou o caráter de Deus em nós. Esse é o plano de Deus, na verdadeira educação. Aí entra o quê? A reforma de saúde, a obra médico-missionária, verdade? Todas as reformas que Deus deixou na Bíblia, no espírito de profecia para o povo dele, principalmente nesses últimos dias, né? Uma verdade presente. Nós vivemos no período da terceira mensagem angélica. Então, queridos irmãos, a obra médico-missionária é inseparável, né, das escolas missionárias. Ellen White vai explicar bem isso, né? Que ela explica claramente que deve sempre ter, nas escolas missionárias, sempre deve ter um centro de vida saudável, né? Nós chamamos muito, né, o centro de vida saudável, também um sanatório, né? Bom, ou seja, a obra de saúde, ela é inseparável, né, da verdadeira educação. Ela faz parte da verdadeira educação e é o braço direito da terceira mensagem angélica. Ou seja, ela é fundamental. Podemos ver alguns textos de Ellen White, daqui um pouquinho mais para frente, mas uma coisa é certa, para a gente fechar essa parte, né? Obra médico-missionária e escolas missionárias faz parte de um pacote maior, chamado Verdadeira Educação e Plano da Redenção, tá bom? Então ela faz parte. Elas não são inseparáveis assim, não. Faz parte de um grupo. E esse pacote maior é Plano da Redenção e Verdadeira Educação. E na verdadeira educação, Deus fala sobre vida no campo, né, sobre mudanças em várias áreas, sobre reformas em várias áreas, como de música, e questão de modéstia, e assim por diante. Tá bom? Então faz parte de um pacote maior, chamado de verdadeira educação. Meus irmãos, olha só, se você analisar então a questão da obra médico-missionária, Jesus ele vai nos falar sobre a questão aqui, a missão que ele deu aos discípulos, né? Então, hoje nós temos a alegria, né, de poder ter aqui no Brasil essa obra avançando com muita força, assim, tá crescendo, graças a Deus. Existem todas as lutas, dificuldades, né, porque a obra de Deus é uma guerra contra, né, as hostes do mal, sobre realmente tirando as trevas, uma luta contra as trevas, então é uma luta mesmo. Ter os projetos, manter os projetos, mas Deus ele está à frente, né? E ele vai abrindo as portas para que os projetos possam avançar. E eu peço a Deus que essas palavras que estão sendo ditas aqui possam animar o coração daqueles que desejam também ter um ministério familiar. Eu queria até falar um pouquinho sobre isso depois, sobre agora nos últimos dias, não só não só as escolas institucionais, né, com o CNPJ e tudo mais, mas os ministérios familiares, eu acredito, tudo que eu tenho visto até agora, né, dentro do plano de Deus, é algo que vai ser fundamental agora nos últimos dias, ter ministérios familiares. E aí eu vou explicar para vocês por que o ministério familiar, ele tem
mais abrangência também, porque é menos burocrático, né? Menos burocrático. E você pode montar um ministério com a sua própria família, pai, mãe e filhos, né? Você pode montar um ministério na sua casa, né? Você pode montar assim. Se você tiver ali todo, é interessante que todos que possam montar um ministério familiar possam antes passar por um curso em uma escola missionária, para poder ter mais informação, né? Como funciona o dia a dia, a rotina, qual o plano, verdadeira educação, obra médico, o plano de Deus. Então é necessário, e eu recomendo que aquelas pessoas que estão ouvindo agora aqui possam, se querem, né, se sente o desejo, o chamado de ter um ministério familiar, é interessante que você faça um curso em várias escolas aqui no Brasil, né? Aí eu posso falar de várias, como o Serra do Cipó, Lei Esperança, EIDEM, tem o Revitale, tem várias outras escolas que eu posso mencionar agora, talvez eu esqueça, tem a Dalva, o Instituto da Dalva, né? E várias outras, tem a Fazenda Ouro Fino, né? Excelente curso de agricultura. Graças a Deus, eu, desculpe eu não lembrar de alguns nomes agora, mas tem muitas escolas aqui no Brasil, tá? A Escola de Profetas, né? A professora Maísa, professor Leandro, e assim vai, tá bom? Tem um projeto do Handler, lá na Paraíba, muito bom também, e vários outros também. Ou seja, ministérios familiares é algo interessante que a gente deve analisar, porque agora nos últimos dias será menos burocrático, tá? E as famílias podem fazer muita coisa. Uma família bem ordenada é um poderoso testemunho do Evangelho de Deus. Então, tá bom? Mas assim, Jesus, falando sobre a obra médica, né? Jesus, ele falou algo para os discípulos, eu queria ler para vocês aqui. Daqui a pouco eu já abro, tá? Para a gente fazer, para vocês fazerem perguntas. Mas olha só o que Jesus ele fala aqui, ó. No livro de Mateus, capítulo 10, e o verso 7 e 8. Aqueles que quiserem acompanhar, eu não vou colocar aqui na tela, vou ler aqui mesmo, que diz assim, ó, capítulo 10, verso 7, verso 8. Diz assim: E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, né? Jesus está falando, vocês devem pregar dessa forma, está perto o reino dos céus. E ele fala mais, curai os enfermos. Olha só a ordem de Cristo, né? Não só pregar que o reino está próximo, mas enquanto isso, vocês estão pregando sobre o reino está próximo, cure os enfermos. Olha que interessante, né? Cure os enfermos. E diz mais, Jesus fala, curai os enfermos, ressuscitai mortos. E agora, qual é mais fácil? Curar um enfermo ou ressuscitar um morto? Para Deus é a mesma coisa, né? É o mesmo Deus, tem o mesmo poder. Então, olha só que interessante. Jesus coloca no mesmo patamar, dizendo assim, ó, cura os enfermos e ressuscite o morto. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, o mesmo poder que eu te dou para curar alguém, é o mesmo que eu posso dar para ressuscitar um morto. Então, em outras palavras, eu sei que isso vai vir mais para frente, eu sei que a chuva serôdia está aí, né, para poder nos dar força e poder, o Espírito Santo realizar vários milagres poderosos agora nos últimos dias, que muitos não vimos assim ainda, mas vai acontecer muito agora para o final. Mas olha só, ele diz assim, curai os enfermos, ressuscitai mortos, e diz mais, olha que interessante, purificai leprosos, purificai leprosos. E aqui é interessante, né? Quando Jesus ele diz para purificar os leprosos, está mesmo no mesmo patamar de curar os enfermos. Na verdade, é a cura mesmo. Aí você vai dizer assim, como assim? Como hoje, nesses últimos dias, podemos cumprir essas palavras de Jesus? Irmãos, olha só, a gente tem que entender uma coisa bem interessante. Quando Deus ele dá uma ordem ou pede alguma coisa, né, para nós, ele está dizendo assim, ó, faça isso, mas eu vou fazer a você. Não somos nós que vamos curar enfermos, ressuscitar mortos, mas Cristo, ou o Espírito Santo, né, através de nós. Então, simplesmente precisamos estar ligados à videira, ter fé de que realmente Deus vai fazer isso, e aí então dar os passos.
Mas olha só, como vocês sabem, existe toda uma confusão religiosa, onde existe várias religiões que utilizam da cura, né, para poder, né, assim, ter bastante pessoas ali congregando. Bom, Ellen White nos diz que para não haver uma confusão, digamos, assim, tido como mais um grupo assim, né, dessa forma, ele usa uma forma diferente. E aí entra a obra médico-missionária, né? Jesus, ele não só cura a enfermidade, mas ele reeduca a mente do enfermo. Isso é interessante, né? Ele não só cura a pessoa da enfermidade, ele realmente vai na raiz do problema, né, através da reeducação do estilo de vida, ou reeducação alimentar do estilo de vida, para que essa pessoa possa não só receber a cura física, mas a mental, a emocional, a espiritual. Essa pessoa, para não voltar, né, para o problema de novo. Então, a obra médico-missionária, irmãos, é um processo de reeducação da mente. Aí você vai lá para o livro de Romanos, né, como vocês conhecem, 1 e 2, e aqui Paulo vai dizer claramente, né, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que interessante. Então Deus, ele quer fazer o quê? Através da obra médica missionária, e aí entra a verdadeira educação. Por isso que obra médica missionária e escola missionária faz parte, né, do pacote maior, que é o plano da redenção. E o plano da redenção é o mesmo que verdadeira educação. E reeducação é a transformação do caráter. Então Deus vai restaurando, vai transformando a vida da pessoa em todas as áreas da sua vida. É interessante. Então, ou seja, o que mais precisamos hoje, dentro da nossa igreja, dentro do nosso povo, é essa obra. Ela é essencial para que as pessoas possam ter um conhecimento verdadeiro de Deus. Elas possam ter uma educação não só é, alimentar, né, mas da mente, né? Isso vai ajudar na mente, no entendimento do plano de Deus. E só para vocês terem uma ideia, Romanos vai falar aqui no final, para que a pessoa possa entender, né, a perfeita, agradável vontade de Deus, ele está falando da santificação. Você vai perceber que a santificação é o que Deus deseja para nós. E aí, nesse processo, irmãos, nós vamos chegar em uma parte interessante. E aí eu vou abrir depois essa sequência, eu vou dar oportunidade para vocês perguntarem, tá bom? Eu queria apresentar para vocês o que a Ellen White ela fala. No livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 7, né? Ali você vai ver o selamento dos 144 mil. E também Apocalipse, você vai ver ali nos primeiros 5 versos, os 144 mil, o selamento deles. Mas o capítulo 7 de Apocalipse, os 3 primeiros versos, vai falar sobre o tempo de angústia que os anjos estão segurando, os 4 ventos, tá? Ou seja, desde o começo do decreto dominical para frente, Deus está segurando, né, as pragas que vão vir depois da porta da graça se fechar, mas ali o tempo de angústia, o primeiro momento ali do tempo de angústia é exatamente quando começa a lei dominical. Só que esse tempo de angústia vai aumentar até chegar no tempo de angústia de Jacó, né, mais grave, mais forte. Mas, ou seja, Deus está segurando isso, os 4 ventos, né? E Ellen White ela vai dizer algo interessante, né? Ela vai dizer assim, deixa eu ler para vocês. Ela diz assim, no livro Eventos Finais, na página 125, tá bom? Eventos Finais, 125. Ela vai dizer assim, ó, isto aponta para a obra que temos de fazer agora, enquanto Deus segura os 4 ventos. Clamar a Deus para que os anjos segurem os 4 ventos até que sejam enviados. Ou seja, Deus segura os 4 ventos, ou o tempo de angústia, ou a lei dominical, as pragas, né? O tempo terrível que vai vir. Nós devemos orar a Deus, segura mais um pouco. Mas para que será, né? Aqui diz, clamar a Deus
para que os anjos segurem os quatro ventos, até que sejam enviados missionários. Olha só, até que sejam enviados missionários a todas as partes do mundo e tenham proclamado a advertência acerca da desobediência à lei de Jeová. Olha que interessante. Então, Ellen White, inspirada por Deus, ela diz, Deus diz para ela, né, para escrever para nós, que a gente deve orar neste momento e pedir que os quatro ventos segurem, perdão, os quatro anjos segurem os quatro ventos, para que missionários que tenham conhecimento da verdadeira educação, que engloba a obra médico-missionária, né, tudinho, todo o pacote, esses missionários preparados possam ir ao redor do mundo, falando para as pessoas, para que elas possam sair dessa desobediência à lei de Deus, para que elas deixem de desobedecer à lei de Deus. Então, agora é hora de orar. E vocês sabem que oração, ela, ela é oração, né? Ou seja, uma oração, ela tem a oração, a fé e obras, né? É orar e agir conforme a vontade de Deus. Então ela diz, ore, ou seja, ore, confie em Deus e Deus paz. Nesse caso, preparar missionários para ser enviados pelo mundo afora. E aí, irmãos, que vocês viram aí no cartão, um cartazinho aí da live, né? O convite sobre a questão da missão global. E aí eu queria dizer para vocês uma coisa interessante em relação à missão global. A missão global, para aqueles que não conhecem, são regiões. Vou dar um exemplo aqui prático. Você que está na associação X ou Y, né? Eu estou aqui na associação catarinense, né? Aqui em Santa Catarina. Vou falar aqui da minha associação aqui. Aqui na minha associação, o que que acontece? Existem regiões aqui em Santa Catarina que não tem presença adventista. Ou regiões que têm presença adventista, mas não tem igreja. Não tem grupo, não tem igreja, só tem presença adventista morando. Então, ou seja, existe uma preocupação e um empenho da igreja para alcançar essas regiões. Então, o departamento de missão global está focado nisso. E aí que Deus ele mostra para nós que essa exatamente essa área, que as escolas missionárias, os centros de vida saudável, né, os ministérios familiares, eles podem atuar fortemente nessa área. Porque nós, aí ele mais acabou de explicar, né, enviar missionários, enviar missionários. Então, ou seja, a nossa igreja é exatamente desse trabalho. São missionários dispostos a irem para regiões interiores ou cidades que não têm presença, para poder o quê? Começar um trabalho ali. Morar ali no campo e evangelizar a cidade. Não precisa necessariamente morar dentro, mas pode morar no, ali no campo mais perto, uma cidade mais próxima, uma região, um sítio mais próximo, e evangelizar a cidade e estabelecer uma igreja. Então, é um plano de Deus. Então as peças vão se encaixando. Criar centros de influência, né? Muito importante. Existe um livro chamado Nova York, um símbolo. É um livro muito bom, aconselho vocês conseguirem esse livro. É um livro chamado Nova York, um símbolo, que fala sobre esses trabalhos de centros de influência, da obra médico-missionária. É tremendo. Então, escolas, né? Escolas, cursos curtos, né? De um mês, da obra médica missionária, escola missionária, curso de saúde e evangelismo. Então tem bastante coisas que podem ser feitas. Ou seja, irmãos, nós temos aí uma oportunidade de unir forças com os nossos pastores, com os nossos líderes, para podermos levar essa influência forte, né, das escolas missionárias, da obra médica missionária, dos centros de influências, né, programas de vida saudável, feira de saúde e assim por diante, cursos, né, em gerais, voltados para a verdadeira educação, para que essas comunidades sejam alcançadas, que é o que mais que a igreja precisa. Então a gente tem tudo para avançar e dar certo. Eu queria dar oportunidade agora, talvez, vamos aproveitar o tempo, para a gente poder ver se algum irmão tem alguma dúvida, ou uma pergunta, ou alguma colocação no que foi falado também, tá bom? Para a gente tentar ajudar os irmãos de maneira mais direta, mais específica, assim, viu? Talvez você tenha uma dúvida, já pergunta aí. Se eu puder responder, eu respondo, tá bom? Se eu não souber agora,
peço para você um tempo para eu pesquisar e aí vou responder você em outro momento. Tá bom? Então, se alguém tiver uma pergunta dentro desse tema, tá? Relacionado à obra médica missionária, uma pergunta aí boa aí, né? Fique à vontade, tá bom? Eu vou dar uma oportunidade para vocês. Pelo menos 2 pessoas agora, e depois eu falo mais um pouco, aí talvez a gente dê mais oportunidade. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta agora? Uma colocação? Ok. Acho que não, né? Certo. Tá, tudo bem. Eu vou continuar aqui então. Se tiver alguém, levanta a mãozinha assim, né? Que eu vou olhar aqui e dar oportunidade. Tá bom? Então, irmãos, o que que acontece? A gente vai perceber que nós podemos, nós, nós vamos perceber que nós podemos ser muito Deus através da obra médico-missionária e da verdadeira educação. Olha só, Ellen White, ela fala algo interessante. Olha o que a Ellen White, ela diz aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Mostrar não, eu vou ler aqui, né? Para vocês verem algo interessante que ela fala aqui, ó, que vai ajudar bastante a gente a entender e ampliar um pouquinho mais. Ela diz assim, ó, todos os que são iluminados pelo Espírito Santo, ó, todas as pessoas, né? Todos os servos de Deus, todas as pessoas que são iluminados pelo Espírito Santo, verão que a negação do próprio eu é a genuína humildade, e a genuína humildade são os primeiros requisitos. A negação do próprio eu e a genuína humildade são os primeiros requisitos para o sucesso da obra médico-missionária. Olha só, o que pode fazer com que a obra médico-missionária seja um sucesso, né? Uma linguagem bem atual, né? O que que acontece? Ellen White vai dizer assim, ó, a negação do próprio eu, a genuína humildade, negar o eu e ser humilde. O que que vai acontecer? A obra médico-missionária vai ser um sucesso. E ela diz mais, Deus conhece apenas a obra que possui o seu selo. E o selo de Deus é o quê? Humildade, né? Humildade. O selo de Deus, a humildade está ali, né? Então, queridos irmãos, e também, né, a negação do próprio eu. Isso significa que nós, que trabalhamos com a obra médico-missionária, a verdadeira educação, devemos ser humildes. Humildes, irmãos. Como assim, Zé, humilde em relação à obra médico-missionária, a verdadeira educação? Irmãos, de várias formas, né? Mas uma coisa é certa. Eu vou salientar isso porque eu estou vivendo isso nesse momento, né? Desde o meu começo do meu ministério, eu tenho trabalhado na obra médico-missionária praticamente desde que 3 anos depois que eu me batizei, né? Aí que eu fui ser comportor, né? Comportei por algum tempo, me envolvi muito na obra médico-missionária, né? E os anos foi passando, né? Fiz 2 cursos em 2 escolas muito fortes do Brasil, que me ajudou muito, bastante. E o tempo foi passando e eu percebi, desde o começo, lá no comecinho, Deus sempre falou para mim assim, Israel, esta obra é uma obra de auxílio à minha igreja, ou seja, ela faz parte, é um braço da minha igreja, ou seja, a obra médico-missionária, a verdadeira educação, é obra da igreja. Então, eu como membro pertencente à igreja, eu devo trabalhar em harmonia com a minha igreja, com meu pastor, com meus irmãos. Então, isso se chama humildade e a negação do próprio eu. Então, a gente, como futuros aqui, ou pessoas com ministérios que estão assistindo aqui a live, uma coisa é certa, irmãos, precisamos ser humildes e negar o nosso próprio eu e unir forças com nossos pastores, irmãos, irmãs, para que essa obra avance. Jesus diz o quê? Né? Aquele que ama seu irmão verdadeiramente é discípulo de Cristo. Aqueles que estão ligados a Cristo, ao corpo, né? Está ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, uma coisa que eu preciso salientar para vocês, que durante todo esse tempo eu tinha tido essa experiência, minha experiência na obra médico-missionária, verdadeira educação, como líder de escolas missionárias, como pioneiro nessa área de escolas missionárias, eu tenho percebido, eu tenho visto que Deus realmente abençoa quando nós
caminhamos dessa maneira, né? Buscando a unidade, a humildade, a submissão, né? Que é uma característica de Cristo, né? Ser submisso, e a gente da maneira certa, da maneira correta, né? E aí então a obra vai avançar. Primeiro, que Deus ele quer fazer uma reforma em nós, né? No povo dele. E assim o povo dele levar essa mensagem porque primeiro experimentou na própria vida. E aí então falar daquilo que realmente está vivendo. Irmãos, é muito importante. Eu falo isso porque Deus tem me dado a alegria de trabalhar com muitos pastores. E eles são pessoas muito consagradas, muito focadas. E muitas escolas estão surgindo com o apoio dos nossos líderes. Mas você tem que começar exatamente dessa forma, com humildade, com simplicidade, né? Negando o próprio eu. E Deus vai levar essa mensagem exatamente aonde Ele quer, para o seu povo, a sua igreja. Ele terá um povo puro, né? Preparado para a chuva serôdia. Então, queridos irmãos, isso é fundamental o que a Ellen White diz. Ela fala mais uma coisa interessante, ó. Eu vou até passar aqui para vocês verem. Eu vou ler aqui, né? Olha só o que ela diz em Testemunhos para a Igreja, tá? Volume 4, perdão, volume 6, na página 370. Ela diz assim: há uma mensagem com respeito à reforma de saúde para ser dada a cada igreja. Agora está dizendo que a mensagem de saúde, da reforma de saúde, ela tem que ser dada, né? Ou seja, precisa ser dada em cada igreja. E aí, o que acontece? Se eu não tiver condições de falar na minha igreja sobre reforma de saúde, como é que esse texto vai se cumprir em minha vida, né? Então, a questão da humildade, né? Tudo que a gente está vendo até agora. Outra coisa importante que ela diz: há uma obra a ser feita em cada escola. Olha só, igreja e escola. Falando de reforma de saúde. Ela diz mais: tampouco o diretor da escola ou professor deveria estar encarregado com a educação de jovens até que eles tivessem um conhecimento prático deste assunto. Que assunto? Reforma de saúde. Os alunos devem ter o quê? Um conhecimento prático sobre a reforma de saúde. Como a gente vê o quanto Deus está sedento para que a sua igreja tenha essa alegria, né, de não só ensinar cursos nas igrejas. Gente, aqui está uma coisa que dá muito certo. A gente tem trabalhado nisso e dá muito certo, né? Que é o curso médico missionário de evangelismo e saúde nas igrejas. Então você combina com o seu pastor, explica né, o curso do Light, um exemplo, né? Que é maravilhoso, de um mês, né? Que é o menor curso. Você ali então conversar, dialogar, criar um clima agradável e ali você fazer um trabalho bem legal, né, onde você faz o curso de manhã, as aulas, aí faz visitação à tarde, faz um evangelismo de Caleb à noite, e aí você faz uma feira de saúde, e aí você faz visitação, aí prepara as pessoas que já estão estudando a Bíblia, né, faz alguns apelos, de repente tem pessoas preparadas para o reino de Deus para serem batizadas. Isso se chama justificação pela fé. Dá oportunidade para as pessoas se arrependerem, né, e aceitarem Cristo, o batismo. É a obra médico missionário, o plano da redenção. Irmãos, é fantástico isso, dá muito certo. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Quem me conhece sabe o quanto Deus tem abrido portas. E como é gostoso, como é bom trabalhar em harmonia com os pastores e você ficar com a mente tranquila, em paz, subir no púlpito e pregar. É fantástico. Então, isso é possível, está escrito. Existem todas as dificuldades ali ou aqui, mas isso é irrelevante. A gente tem que confiar em Deus e avançar firme, que essa é a verdade bíblica. E nós não podemos ter medo de viver essa verdade. Então, olha só, Ellen White ela vai dizer claramente aqui, como vocês puderam ver aqui, né? Os alunos têm que ter isso de maneira prática. Assim, nós tivemos alegria ali, né, no Maranhão, porque no Maranhão, vou falar um pouquinho aqui do Maranhão, né? A experiência que eu tive no Maranhão. No Maranhão nós temos a IDEME, né? Acho que a maioria conhece, IDEME, Escola de Desenvolvimento Missionário. Na IDEME, nós trabalhamos junto com a MINEM, né? A MINEM, a Missão Nordeste Maranhense. Graças a Deus nós temos apoio ali do nosso presidente, o pastor Alexandre, que é um homem de Deus, né? Temos ali o pastor local, e que nos ajuda muito, por sinal, né? Inclusive, nós temos um pastor adventista aposentado fazendo parte da equipe, né? O professor de Daniel, né?
pastor Gilson. Então a gente tem feito, Deus, né, tem feito um trabalho maravilhoso ali em nossas vidas, e muitos jovens têm sido formados ali. O que está acontecendo? As igrejas do Maranhão estão se abrindo, e está uma equipe de jovens que foram formados na IDEM, na Serra do Cipó também, estão se unindo lá no Maranhão para poder fazer uma caravana em cada igreja ali do Maranhão, pelo menos ali de São Luís, né? Está sendo empolgante, assim, os jovens estão ficando empolgados com a questão da escola missionária, porque outros jovens que foram, passaram, experimentaram e agora estão levando para as igrejas essa mensagem, e os pastores ali apoiando, os irmãos ali, as comissões ajudando, e tem dado certo, né? Ou seja, são coisas maravilhosas, né? Maravilhosas. Outra coisa interessante, aí eu queria falar, né, nesse caso aqui, também do Pará, né? Nós temos ali o pastor Kennedy, o pastor Donato é o presidente ali, nosso presidente ali no Pará, e tem dado um apoio fantástico, né, ao trabalho da obra médico missionária, a verdadeira educação ali. O pastor Kennedy Boy e a esposa dele, a Larissa, né, a Larissa Boy, eles têm um trabalho maravilhoso ali no Pará. Vocês podem, procurem aí, Saluz, né, o Ministério Saluz, ali na ASPA, que é um trabalho maravilhoso que está acontecendo ali, né. Nós vamos ter ali um centro de influência, ou um projeto maravilhoso que está surgindo ali no Pará, em Parauapebas, naquela região. As pessoas são um pouco mais ali, mas graças a Deus, Deus já abençoou ali com um terreno maravilhoso, uma obra muito grande está sendo feita ali. Então Deus vai abrindo portas para essa obra. Eu quero dizer para vocês que esse é o momento, que essa é a oportunidade, e eu queria enfatizar a questão dos ministérios familiares. Olhem bem, escutem bem isso. Ministérios familiares. Será menos burocrático, tá? Nós vamos entrar numa fase, né, mais burocrática, mais difícil da história. E se você tiver um ministério familiar, você pode fazer muita coisa, né? Você ali pega o apoio do seu pastor local e faz os projetos, faz ali, faz encontro aqui, palestra aqui, né? Verdadeira educação ali, verdadeira educação aqui, obra médica. Gente, é fantástico. Estudos bíblicos, né? Podemos dar muitos estudos bíblicos, ensinando o caminho ali direitinho, passo a passo, quando a pessoa estiver realmente preparadinha, faz ali o apelo, o batismo, almas para o reino de Deus. Então, outra coisa importante, né? A obra médico-missionária é uma obra de salvação, né? Vitória, né? Deus falou assim: Israel, você precisa fazer um curso na obra médica missionária porque você está perdendo. Eu percebi que eu estava perdendo almas nos estudos bíblicos. Porque, assim, praticamente quase minha vida inteira eu trabalhei na obra como obreiro bíblico, né? Trabalhando como pastor na igreja e tudo, sempre foi assim. A maioria do tempo da minha vida. Então, eu estava perdendo muitas pessoas, né, nos estudos bíblicos porque eu não sabia orientar eles sobre saúde. Eu não sabia orientar. Eu dava estudo, falava de doutrinas, mas eu não conseguia trazer uma orientação de saúde. Não explicava como eles, por exemplo, hoje a gente pode utilizar argila, não, carvão vegetal e assim por diante, a mudança de estilo de várias coisas, né? A hidroterapia, eu não sabia. E simplesmente as pessoas desistiam: não consigo mais fazer o estudo, eu não estou bem de saúde, sei o quê. E eu ficava sem saber o que fazer. Aí eu vi: Senhor, não pode continuar assim. Aí Deus abriu as portas, que eu fui fazer o curso na obra médica missionária. E aí sim, aí agora nesse momento a gente consegue orientar, não perde a alma, não perde ali a pessoa, né? E aí você consegue orientar, vai ali, a pessoa fica melhor, você continua o estudo, e vai, e Deus salva aquela alma. Então, a obra médica missionária, a verdadeira educação, é salvação de almas. Então isso é importante, tá? Então a gente tem que lutar mesmo. Vai atrás de alma, dá estudo, explica, ensina, faz curso de culinária. Aqui mesmo em Santa Catarina, nós começamos com curso de culinária nas igrejas. Foi fantástico, tem sido uma bênção. Então abriu portas para cá. Abriu muitas portas, começamos um curso de culinária. Sabe? Faz ali na igreja ali, faz na igreja cá. De repente as pessoas que gostam, que estudam essa profecia, elas vão se aproximando de você. E elas vão entendendo e vai te ajudando. Então, queridos irmãos e irmãs, eu acredito que Deus tem um plano maravilhoso na obra médica missionária. Poderia mostrar muitos textos para vocês, mas vocês já estudam bastante, né? Vários, né? Mas eu queria deixar pelo menos um aqui, o último, tá? E mais um pouquinho. Eu não sei se alguém quer perguntar depois,
Eu vou dar mais uma oportunidade no final. Mas olha só, olha esse texto aqui, ó. Ele está no livro Evangelismo, na página 522. Ellen White diz assim, ó, olha só que mensagem extraordinária. Ela diz assim: aprendam nossos pastores, aprendam nossos pastores que obtiveram experiência em pregar a palavra e dar tratamentos simples. E saiam então como evangelistas. Olha só. E saiam então como evangelistas, médico missionários. E ela diz mais: obreiros, missionários, médicos, evangelistas são agora necessários. A gente pode perguntar, né? Se a gente pudesse perguntar para Ellen White, o que é necessário hoje? Ela vai dizer aqui nesse texto, né? Obreiros, médicos, missionários, evangelistas são necessários neste momento, agora, né? Ela diz, agora. Então, irmãos, além de nos prepararmos como missionários, evangelistas, que tenham conhecimento da obra médico-missionária, a verdadeira educação, nós podemos também ajudar os nossos irmãos na igreja. Você pode motivar os irmãos com muito cuidado, com muita sabedoria, né? Unindo forças, orando bastante, indo de maneira tranquila. Com certeza você vai contagiar outras pessoas para também seguir esse plano divino. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa. Nós temos a oportunidade de fazer parte desse plano divino de Deus. As escolas missionárias, ela tem uma história maravilhosa. A obra médico-missionária sempre esteve envolvida com as escolas missionárias. Sempre. Foram inseparáveis. E agora, nos últimos dias, Deus deixou muita orientação através dos escritos de Ellen White, que as escolas missionárias é interessante, é bom, é fundamental que tenha também um centro de vida saudável. Nem todo mundo consegue logo de forma rápida ou começar um projeto assim. Por isso é o que eu estou dizendo. Eu vou enfatizar mais uma vez. Os ministérios familiares, pensam nisso. Sabe, sua família ser um lugar para educar outros jovens. Você pode começar um projeto na sua casa. Os jovens da igreja que estão sem norte, sem saber, você pode ajudar eles a serem médicos missionários. Missionários evangelistas com conhecimentos na área de saúde também. E eles poderem ajudar outras pessoas, dê curso de agricultura, né? Usa seu quintal, seu sítio para receber pessoas, promova eventos nessa área, chame professores, chame pessoas para dar aulas, nem que seja um final de semana. Faça por final de semana, não precisa ser a semana toda, faça o final de semana. E aí você sirva uma alimentação 100% vegetariana. Ensine para eles como interpretar os textos bíblicos, como estudar os escritos de Ellen White, como eles saberem plantar sua própria comida, ser autossustentáveis. Então você pode fazer isso em sua casa. Sua casa pode ser um ministério da verdadeira educação. Sabia? Você nem precisa ficar pensando em uma grande instituição. Não. Na sua própria casa você consegue fazer isso. Lembre sempre, com muita humildade. Né, o princípio da obra médico-missionária, a humildade, a morte do próprio eu. O que atrapalha é isso aí, o orgulho, né? Então, deixa de lado isso, seja humilde, né? Trabalhe em harmonia com seus líderes, com seus irmãos, seus pastores, seus amigos, e ensine o que está escrito na Bíblia e no espírito de profecia. Com certeza você não vai errar se você ensinar o que está escrito. Irmãos, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né? E se vocês quiserem fazer alguma pergunta agora no final, fica à vontade, né? Completamos uma hora aqui de palestra, né? Então eu vou dar uma oportunidade para vocês falarem. E se vocês não quiserem aí na sequência, então eu vou orar, tá bom? Vamos ver então se alguém tem alguma pergunta a fazer, algum comentário. Ok, perfeito. Ok. Será que alguém escreveu alguma coisa? Bom, aqui não está aparecendo para mim. Mas está certo. Quero perguntar. Carolina. Sim, Carolina. Pode perguntar, viu? Vamos ver aqui então.
Isso, como fazer o convite, né? Isso, fazer o convite para a igreja, é isso, né? Para que participe. Ah, sim, vamos lá. Ela está perguntando aqui como fazer o convite para as pessoas fazerem estudos bíblicos, né? No curso de culinária, né? Ah, perfeito. Muito bom, muito bom. Olha só, vou tentar aqui, né? Explicar para vocês. O curso de culinária, irmãos, dá muito certo. Quem faz, né? Feira de saúde, curso de culinária dá muito certo. Abre portas, as pessoas vêm. Olha agora o Dia das Mães. O Dia das Mães foi um momento fantástico, né, para você reunir as mulheres do bairro, da comunidade, da igreja. Você pode fazer um curso de culinária, um exemplo, nas igrejas evangélicas, tá? E ensina. E aí, nesse momento, como fazer um apelo ao estudo bíblico, né? Na verdade, você pode ser bem discreto também, né? Viu, Carolina? O que acontece? Você pode fazer discreto. Existem aqueles panfletozinhos, né? Que usam no evangelismo. É, você pode colocar ali, né? Sua, o que você quer fazer. Ou seja, você gostaria de uma visita, né, na sua casa e a gente ampliar um pouquinho mais e ensinar você a preparar um de jejum. Isso. Daqui a pouco eu te respondo essa parte aqui das denominações, tá? Olha só que interessante. Você pode fazer assim, colocar no folhetozinho, manda imprimir numa gráfica, alguma coisa, pode fazer em casa também. Você pode fazer assim. Você pode fazer assim, colocar no panfleto lá, direitinho, né? Você aceita ou você gostaria, né, de uma visita para ensinar você a preparar um de jejum, um almoço e uma janta de maneira saudável? Já é um convite de ir na casa da pessoa. Outra coisa você vai colocar ali, né? Você gostaria de ampliar os seus conhecimentos bíblicos e ver na Bíblia o que a Bíblia fala sobre saúde, entendeu? Se você está falando sobre saúde, curso de culinária, tem que ir nessa linha, né? Então você vai colocar lá. Você gostaria de ter conhecimentos na Bíblia sobre saúde? Como ter uma vida saudável através das orientações bíblicas? Já é um estudo bíblico. A pessoa vai dizer assim, eu quero saber mais sobre saúde na Bíblia. Pronto, você começou seu estudo bíblico. Dali você vai desencadear. Começa sempre com o assunto de saúde, porque foi o que atraiu ela, né? E dali você vai desencadear todo o plano, toda a doutrina, todo o estudo bíblico na sequência. Porque a pessoa é exatamente isso. A obra médica missionária é o braço direito, né, da terceira mensagem angélica. Então se abre a primeira porta, depois você entra mais com as doutrinas. Mensagem de saúde abre a porta, depois entra as doutrinas bíblicas. Isso é interessante. Vamos lá, emendando isso aqui, essa parte, vem a questão das denominações das igrejas evangélicas, né? Ah, o que acontece? Isso aqui é muito bom. Na comportagem, vocês sabem que na comportagem o comportor ele consegue fazer palestras nas igrejas evangélicas. Eles, normalmente o palestrante, né, o comportor, ele vai primeiro, ele marca, conversa com o pastor local, com o dirigente da igreja evangélica. Então ele marca para apresentar o material. Ou, né, um tempo atrás, se fazia a palestra de mídia, né? Você pode entrar com uma palestra de educação de crianças, por exemplo. Você pode entrar sobre uma mensagem como ter um estilo de vida saudável. Então você pode entrar assim com um convite assim, se aproximando, se tem uma vizinha, né, que é evangélica, começa por ela, e aí por ela você vai se aproximando até chegar no líder da igreja. E oferecer uma palestra não doutrinária. Isso é interessante, não oferece uma palestra doutrinária, que a tendência é eles recuar. Mas você oferece uma palestra voltada para a saúde, você pode oferecer um curso de culinária. E aí você fala, olha, líder aqui, né, da igreja evangélica, olha só, o senhor sabe que tem muitas pessoas com diabetes, hipertensão, e com certeza vários dos membros estão sofrendo com isso. O senhor não gostaria de que a gente orientasse eles em relação a essas questões, para que o senhor possa ter membros mais saudáveis? Olha só que interessante, é apenas uma palestra, aí se vocês gostarem a gente pode fazer mais, um momento agradável. E outra coisa, podemos ensinar como eles preparar alimentação saudável.
para não ter esses problemas, né, como diabetes, hipertensão, e assim vai. E aí você entra nessa linha, né, oferece dessa forma. E aí, de repente, com muita oração, né, antes, que é Deus que vai abrir o coração, né, da pessoa ali, do líder, você vai então, e ali você oferece é, essa palestra, ou de saúde, né, curso de culinária também, ou você pode oferecer uma palestra voltada para educação de filhos, relacionamento, nessa área. Entra mais com essa parte, não entra com doutrina, né? Porque senão eles vão fechar, não vão aceitar, tá bom? Bom, aí que tá, né? Se você, ela descreveu aqui, né? Sou um pouco tímida para fazer isso. Bom, você pode escolher alguém que tenha um temperamento mais sanguíneo, né? O sanguíneo, ele é mais assim, ele entra, ele fala, ele... Então, talvez tenha alguém na igreja, algum amigo, algum colega que você possa instruir para essa pessoa te ajudar a fazer essa ponte, né? Então, por isso que é interessante ter uma equipe, tá? Uma equipe aí, 3 pessoas, mais de 2, né? Se ter aí 4, 5, 7 pessoas, dependendo, ou menos, monta uma equipe e aí então você vai conseguir. Porque sozinho é difícil fazer sozinho, então é bom ter mais pessoas junto. E se a pessoa tem mais dificuldade para falar e tudo, é bom ter alguém que é mais, vamos dizer assim, falador, né? Que fala, que é um Paulo, assim, que gosta de falar mais. Então Deus tem dá dons, né, e talentos e temperamentos diferentes para todos, exatamente para se completarem, né? Por isso que a obra médica missionária, ela não é feita sozinha, né? Deus sempre orientou em dupla, né? No mínimo 2. Lembra? No mínimo 2. Então Deus sabe que, né? Gente, alguma pergunta a mais? É interessante as perguntas aqui da Caroline, que foi muito bom. Se alguém tiver mais uma pergunta aí, Cristiane aqui também. Ok. Bom, acho que não tem mais perguntas, né? Eu estou gostando aqui. Sim, Juarez. Juraci. Isso, Juraci. Levantou a mão. Fique à vontade, Juraci. Ok. Certo, Cristiane. O Juraci levantou a mão aqui. Bom, ok. Ah, é verdade. É Olá. verdade. Oi, Olá, tudo bem, Bia? tudo. Olá. Sim, Oi. tem a Eu pergunta? queria, eu queria perguntar como é que a gente faz para ser uma médica missionária. Opa, que bom, hein? Olha aí, ó, a Bia super interessada. Bom, primeira coisa, para ser um médico missionário, todos que nascem no reino de Deus nascem como missionário. Ou seja, a partir do momento, Bia, que você entregou o coração a Jesus, Jesus já está realmente focado em que você seja uma missionária, uma médica missionária. Bom, uma médica missionária, ela ensina as pessoas a ter saúde também. É uma das partes que então, você vai aprender um pouquinho como se alimentar melhor, né? Os 8 remédios. Você pode ensinar as pessoas a tomarem mais água, a praticar exercício físico, não é verdade? A ter um sono adequado, ter temperança em tudo, né? Ter confiança em Deus, o ar puro, se possível, né? Sempre procurar um lugar onde tenha ar puro. E assim, os 8 remédios, né? Tomar luz solar, exercício físico e assim por diante. Então, é bom, né? A mamãe e o papai já ensinando para você essas coisas. Com certeza, você pode começar com seus amiguinhos na escola, né? Os amiguinhos na escola, você pode falar para eles, olha, você sabia que é bom tomar bastante água? Tomar aí bastante água durante o dia? Aí eles vão falar, é mesmo? É. Aí você vai dizer, ó, é isso mesmo. Ah, você já é uma médica missionária se você ensinar para eles que eles devem tomar bastante água por dia. Já é um começo maravilhoso. E aí você vai aprimorando mais, vai ensinando. Aí você pode guardar um versinho bíblico sobre saúde. Dizer, olha, posso te mostrar um versinho da Bíblia que fala sobre saúde? Ó, ficou melhor. Aí você vai abrir a Bíblia para seu coleguinha lá, sua coleguinha, e falar um pouquinho para eles sobre o que a Bíblia fala. Olha, Jesus está falando assim, ó, para a gente cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, que ele é do Espírito Santo, né? O templo do Espírito Santo. Então Jesus quer que a gente cuide do nosso corpo.
Ah, como é que eu posso cuidar do nosso corpo? Ah, tem que se alimentar bem, né? Comer bastante salada, dormir cedo e tal. Aí você já pode. Ou seja, você já entregou o coração a Cristo, Deus já te considera uma médica missionária. Aí agora, se a pessoa vai avançar para frente ou não, aí é uma escolha da pessoa. Mas Deus, ele quer que a gente seja um médico missionário e com certeza Deus quer que você também seja uma médica missionária, viu? Tá bom, Bia? Ok, perfeito. Obrigado pela pergunta, Bia. Olha, De tem mais. nada. Obrigada também pela resposta. Amém, Deus te abençoe. Tem mais gente aqui perguntando aqui. Vamos lá então. Tá perguntando. José aqui, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Ok. Sim, tem uma aqui. Acho que vai ter alguma coisa aqui, né? No final aqui. Isso. Isso, então fica à vontade, gente. Deus abençoe a todas. Vamos ter aqui umas coisinhas agora no final, né? Que Deus nos abençoe, viu? Boa noite. Israel, muito obrigado, meu irmão. Uma bênção, uma mensagem. Foi muito pontual, né? Porque a gente traz nessa essa questão da obra médico missionária. Você tira da teoria e você mostra na prática como é simples aplicar esses princípios, né? E às vezes a gente coloca empecilhos, né? Bicho de sete cabeças. Mas na verdade, quando Deus ele orientou, né? Para que nós, né, dos últimos dias, nos empenhássemos nessa obra, Deus ele nos deixou critérios simples, né? Dicas simples para que a gente pudesse alcançar as pessoas. E tudo isso, né? Aulas de culinária, tudo que você falou, nessa questão de clubes de saúde, feiras de saúde, isso aí é muito importante. Eu tenho visto a eficácia disso, né? Você também viu, mas eu estou relativamente novo nesse meio, 1 ano e 4 meses, e eu tenho visto o quanto esse método abre portas, né? Você foge do que é convencional, do que é comum, e as pessoas acabam tendo essa barreira quebrada, né? Eles desfazem aquele espanto que se tem com os adventistas, né? Não, adventista é mensagem de saúde. Então, é uma forma de até mesmo os próprios membros da igreja abraçarem esse tipo de trabalho, porque às vezes, quando você fala de saúde, isso só afasta, repele. Mas, muito pelo contrário, né? É o que aproxima, o que une. E agora, né, Josefa e os demais, né? Nós vamos ter o curso missionário, como o Israel falou, né? Ele participou de escolas missionárias EDEME, né? Participou aí na direção. É uma escola missionária no Maranhão. A gente vai estar fazendo a escola missionária na Bahia, em Barra do Choça. Fica perto de Vitória da Conquista, 30 quilômetros. E a gente vai estar tendo lá o curso presencial na Fazenda Oliveiras, dia 2 a dia 30 de julho, né? E aí, lá vão estar, né, doutor Guilherme, irmão Manuel Tapia, Martin Neumann, que também participou aqui da live com a gente, né? Inclusive é pioneiro da Feira de Saúde aqui no Brasil. Então a gente vai ter muita oportunidade de aprender na prática todos esses princípios e de compreender o quão útil a gente pode ser, né? Nessa obra e o quanto a gente pode alcançar, né? Pelo poder de Deus, é claro. Não, o irmão Manuel Tapia não vai estar o mês todo, né? Os professores, eles têm as aulas propostas, né? E geralmente eles ficam de 4 a 6 dias na missão. O Manuel Tapia vai passar um pouco mais de tempo. Deixa eu. Do dia 9 ao dia 24. Ele vai estar bastante tempo. Então, mas vamos ter aí vários professores, né? São várias disciplinas. E em nome de Jesus, nós vamos estar passando todo esse conhecimento. Eu não sei, alguém fez aqui uma pergunta.
É, Ah, não. Não, não. Alguém tem alguma dúvida sobre os cursos missionários, sobre esse curso que a gente vai estar fazendo? Sim, sim. Excelente professor. É, não tendo dúvidas, nós podemos finalizar. Tá bom, Isabel? Ok, gente. Louvado seja Deus por esse momento que nós tivemos e pelo empenho aqui dos irmãos, né, que têm feito essas lives voltadas para a obra médica missionária, verdadeira educação. Nós precisamos fazer isso e unir forças, porque essa é a obra que Deus vai finalizar, né? Então Exatamente. a gente precisa se preparar mesmo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, esse é um dos momentos, é o momento mais importante da história para essa obra. Além dela ser uma verdade presente, mais do que nunca presente, né? Mas Deus está abrindo portas assim. Vocês estão percebendo que tem várias pessoas sendo despertadas para essa mensagem. Então é o momento, devemos aproveitar essa oportunidade e não deixar passar. Anime os outros irmãos também, procure se unir com os irmãos da igreja, faça os trabalhos juntos, apoie o pastor no evangelismo, tá bom? Isso é importante, tá bom? Perfeito. Então vamos orar, né? Vamos fazer aqui a oração final e agradecer a Deus por esses momentos tão agradáveis. Eu vou orar aqui, viu? Senhor nosso Deus, Deus eterno, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor nos abençoou aqui, nos deu instruções, nos mostrou o caminho que devemos seguir. Obrigado porque o Senhor está abençoando a tua igreja, os membros da tua igreja, os pastores também, que têm sido despertados para essa obra. Pedimos que o Senhor continue ajudando eles e a nós, e também os familiares dos nossos pastores. E também, Senhor, oramos para que mais pessoas possam conhecer essas verdades. Também oramos pelos trabalhos missionários que são feitos, como feira de saúde, curso médico missionário, curso de agricultura e tantos outros, Senhor, que são maravilhosos. Pedimos que o Senhor abençoe cada ministério, cada projeto que está realizando esses cursos. E que todos nós possamos nos dedicar a cada dia nessa obra. E que mais ministérios familiares, institucionais, possam ser levantados pelo Senhor para terminar essa obra. Em nome de Jesus, muito obrigado por nos abençoar. Amém, Senhor. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Foi um prazer. Estamos à disposição, tá? Obrigado, Israel. Boa Seja noite. Boa louvado, noite a Jesus. todos. Amém. Amém. Josefa. Ô, Josefa, você é de Ilhéus, na Bahia? Não, meu irmão, sou de Rondônia, bem distante de vocês. Ah, porque eu estava olhando aqui, eu achei que era Josefa da minha igreja na Bahia, Ah, mas é longe. Tá é bom. longe, meu irmão. Muita vontade de estar aí com vocês nesses quase 30 dias, mas a distância A é senhora é bem de grande, não Rondônia, sei se né? vou conseguir. Rondônia, isso. Rondônia, Porto Velho. Novo Horizonte do Oeste, fica entre Rolim de Moura e Nova Brasilândia. É, o diretor aqui da instituição, ele é de Rondônia também, né? Morava, no caso, em Rondônia. Vem várias pessoas aqui na Serra do Cipó, que é em Minas Gerais, né? Da escola missionária, várias pessoas aqui de Rondônia também. Muitas pessoas. Sim, meu irmão. Gratidão, Beleza. viu? Deus Muito abençoe. obrigado. Amém. Um abraço. Gente, a gente vai encerrar aqui. Israel, muito obrigado, meu irmão. Viu?
Amém. Amém. Eu Amém. que agradeço, Igor, pelo convite. Estamos à disposição, tá? O que Amém. precisar. Eu vou estar publicando essa live no YouTube, tá? Ótimo, perfeito. Ótimo. Então, muito obrigado. Com Deus.